Olá, povo, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Logo, logo a gente estaremos de volta. Eu queria ler uma passagem aqui que está em 2 Coríntios 7:1, que diz assim, ó: Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo que torna impuro, e o nosso corpo, a nossa alma, e temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Eu, em cima desse versículo, eu pude me analisar referente a purificar o corpo. E no correr dessa minha conversão durante esses 10 anos, um pouquinho mais talvez, eu tenho percebido que eu tenho vencido, purificado o corpo, porque quando eu vou conhecendo a palavra, o certo, o errado, né, eu venho cada vez mais pela palavra me santificando. Porque quando a gente quer tudo certo, a gente consegue, perante a palavra, saber agir. Isso vem, que diz esse versículo, eu vou purificando o meu corpo. E a minha alma, que é o meu sentimento, meus pensamentos, eu vou alinhando com o pensamento de Cristo. Isso é muito bacana. Eu pude perceber que eu tenho oportunidade de dar estudo lá com uma galerinha aí que, é, que eu tenho cada vez mais aprendido com eles. E eu percebo mudança nas pessoas, né? Isso é muito bacana, né? Deixou de falar algumas atitudes, a maneira de pensar, a maneira de agir. Você vê que tem uma mudança. Isso é muito bacana, é gratificante ver, né? Dá um ânimo, né? E através desse aprendizado eu também tenho cada vez mais tendo essa dedicação, né? Purificando corpo e alma, mente, espírito e assim vai. Mas uma coisa me chamou a atenção, que fala o versículo final, fala: vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. No versículo 1 Pedro 2,9, depois a gente volta lá no 2 Coríntios, que eu quero ler esse daqui. Ó. 1 Pedro 2,9, fala assim, ó: Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a maravilhosa luz. Eu fiz uma análise da minha vida profissional. Eu trabalho com obra e fazendo uma média aí de 30 famílias, atendendo 30 famílias por ano. Isso, serviços pequenos. Vamos pôr uma média aí de 20 por ano. E o que eu pude perceber que tem muita família íntegra, vamos dizer assim, né? Corretas. Analisando a vida da pessoa, porque como eu trabalho dentro da casa, ainda mais no meio dessa pandemia, tem muitas pessoas trabalhando, né, dentro de casa. E aí, você estando todos os dias com a pessoa, meio que gera uma amizade, aí entra uma conversa, outra, aí comenta do serviço, aí fala de time, de futebol, a gente vai bater naquele papo. E eu pude perceber que, analisando as escrituras, que teve recentemente a última obra que eu fiz aí uns 2 meses, que eu saí de de uma família muito bacana mesmo, sabe? E eles não são cristãos. Isso me chamou a atenção, porque
encaixou esse casal com esse versículo, que eu falei, cara, o cara não é cristão e ele age como se fosse um deles. Isso me chamou a atenção, porque eu não consegui nem me controlar. Eu até perguntei, cara, você é cristão? Vocês são cristãos e tal? Ele falou, não. E aí eu até comentei e tal, falei, nossa, que bacana, vocês são muito legais assim, né? Hoje a gente pode perceber que é difícil ter, né? Sem Cristo ter uma família correta, vamos dizer assim. Não falei dessa maneira, né? Estou só comentando aqui no vídeo. Mas onde eu quero chegar? Pela lei, na vida dessa pessoa, ele é correto, é íntegro. E aí eu fui me analisando, se ele olhar para a minha vida, ele vai ver que ele não precisa de Cristo. Como assim? Ele vê na minha vida correta, agindo certo, no serviço eu procuro não escandalizar, fazer tudo certinho. Às vezes eu sou falho, não deixo não fica no agrado da pessoa, e aí a pessoa pede para mim fazer, eu vou lá e faço. Opa, agora ficou bacana. Procuro sempre me esquiar aí para não escandalizar, mesmo a pessoa não sabendo que sou cristão. Por quê? Porque se ficar sabendo, já sabe que pelo menos eu fui correto, não escandalizei. Isso eu tenho muito, eu me preocupo muito. Mas aonde eu quero chegar? Analisando a minha vida e dessa pessoa, são comparações iguais. E aí, eu tenho me cobrado numa questão assim, como mostrar Cristo para essa pessoa? Eu chego em casa e falo, Jô, esse cara só falta Cristo para ser salvo. Se ele entendesse, se ele conhecesse esse Cristo, a família toda seria salva. E aí, lá em Romanos 9,4, que eu não vou ler, fala que Deus repartiu a sua glória, né? Não é que ele deu a glória, ele não vai dar a glória para ninguém. Eu estou falando que ele repartiu a tua glória, a questão de nós sermos Cristo, levar a glória dele, refletir a glória dele. Porque lá em 2 Coríntios 3,18, esse eu vou ler e fala assim, ó, portanto todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Esta glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito Santo. E aí, eu entrei na vida desse cara, saí da vida dele, né, porque acabou a obra, e eu não apresentei Cristo para ele. Aí vem uma questão de dizer que tem algumas famílias, que nem esse serviço recente que eu estou fazendo, que tem uma família que está totalmente destruída. E aí eu me analisando, eu falo assim, como mostrar Cristo para essa pessoa? Essa pessoa até comenta, fala que eu sou bacana, que eu sou legal, né? Mas cadê Cristo para salvar essa pessoa, para passar a luz para essa pessoa? Lá em Isaías 61, fala assim, ó, 60, versículo 1. Levanta-se, Jerusalém, o seu rosto brilha de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Como salvar essa pessoa? Eu fico frustrado em ver essa situação, saber, como eu li aqui em 2 Pedro, que fala para anunciar os atos poderosos de Deus, o que Deus fez na minha vida, na minha transformação, como passar isso adiante, como salvar essa família. Isso que eu tenho me cobrado, né, que eu fico incomodado.
Porque lá em 1 João 2,6 fala assim, ó, quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Se eu devo viver como Cristo, Cristo, aonde ele passava, ele chamava atenção, as pessoas iam atrás dele. E aí Gálatas 2,20 fala assim, ó, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. 21. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou de nada. Então, adianta eu viver só na lei? Paulo está dizendo aqui, ó, que ele se recusa a rejeitar a graça de Deus, o que Deus fez, o que Jesus Cristo fez por ele, o que fez por mim, o que fez por nós. Então, se eu viver só na lei, só o que é certo e errado, só as petições minhas, para que tudo dê certo em minha vida, isso não é errado, mas é um mundo somente meu. Eu percebo que nós, igreja, estamos num círculo fechado e isso não está passando adiante. Eu estou dizendo assim, que não são poucas chances de levar à luz, como diz lá em Salmo que eu li, Salmo não, Isaías, que tem muita gente na escuridão, muita gente precisando desse Cristo, dessa luz. E são poucas vezes que eu vejo gente nova no nosso meio. A gente temos oportunidade de levar essa luz. Eu não estou falando de sair pregando por aí. Né? Eu, quando eu não era convertido, quando eu via essas pessoas, eu corria, eu dava um jeito de fugir. Né? Porque aquela coisa de querer falar de Deus, da palavra, não é isso. Mas sim mostrar essa glória de Deus. Esse é o propósito de Deus. Né? Paulo, ele é um cara que, aonde ele passava, ele convertia muitos, porque o coração dele estava dedicado a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, toda a alma, todo entendimento. Isso que eu percebo que muitas vezes não acontece na minha vida, porque o meu coração não está dedicado a Deus totalmente. Então, é isso que eu quero buscar mais, é essa dedicação. O que adianta eu me santificar? Né? Como diz lá o versículo lá, purificar o meu corpo, a minha alma, para quê? É certo? Sim, mas é só para mim? Petições, ora, povo, para que eu vou bem, que nada aconteça de errado, isso não é errado. Mas eu estou num mundo, somente um mundo meu, e o evangelho não é isso. Eu pude perceber que, olhando as escrituras, fazendo o estudo das casas, cada vez mais me aprofundando, eu percebo que é preciso nós se dedicar mais para atingir vidas também, para glorificar o nome de Cristo, para as pessoas ser salvas. Essa pandemia não veio à toa. A oportunidade que nós temos aí de salvar vidas. Recentemente eu fui trabalhar num apartamento, um amigo meu desde a infância, ele tem um apartamento, me chamou para fazer um servicinho, tal. Ele falou que teve 6 suicídios nesse meio da pandemia. 6 pessoas, 6 famílias, 6 pessoas se suicidaram só no meio dali do condomínio ali, que são acho que 8 torres ali em São Bernardo. Cadê a luz, o sal da terra? Status, meu status. Eu acho que tem uma coisa que nós cristãos comentam muito, que Deus é bom. Realmente, todos sabem que Deus é bom. Né? Muitas vezes no passeio a gente tira foto, eu tiro foto, eu mostro, olha como Deus é bom, preparou o passeio, orei, ele preparou tudo, fomos passear, como Deus é bom, enfim, status. Cadê o povo que necessita de Cristo? Aquela pessoa que se dedicou, né, através de Cristo, mostrou essa glória a mim
e a minha esposa, né, que trouxe essa luz para a minha vida. Eu tive a oportunidade de entrar na luz e sair da escuridão. Eu não estou fazendo o mesmo. É tudo para mim, todas as coisas são para mim, né? Eu falo assim, cada um se analisa. Eu não estou falando que todos estão assim. Eu estou falando que se a gente for ver uma porcentagem do corpo de Cristo geral, não só a igreja de Cristo São Caetano, eu falo o corpo geral, né? É 90% é eu. Orações para a cura, orações para prosperidade, para emprego, troca de carro, troca de casa. Não é errado orar. A gente tem que depender de Deus em tudo, né? Mas as petições deveriam de ser 90% para as pessoas. Um filme que me chama a atenção, eu gosto de assistir, eu assisti mais de 10 vezes. Chega a tudo isso não, mas assisti muitas vezes. O Quarto de Guerra. A mulher, no início, a mulher foi vender a casa e ela não estava preocupada com a casa. Ela estava preocupada em apresentar Cristo por uma pessoa que já ia para a igreja. Olha a diferença. Isso me chamou a atenção. Todo o tempo. Ela chegou e teve um momento que a mulher até falou assim, né? A vendedora falou assim: por que você está querendo saber da minha vida? Já cortando. Se a pessoa fala isso para mim, eu já paro lá a hora de falar de Cristo. Não. Ela ainda forçou a barra, falou: não, para que você não caia no mesmo erro que eu caí. Persistiu, foi lá e falou: olha, se você quiser, eu te ajudo. Né? Se doou, né? Assim como Cristo se doou para mim, para todos. Essa pessoa foi Cristo na vida. Ela se doou, falou: eu só quero uma semana. Assista esse filme para vocês verem, vocês vão entender o que eu estou querendo passar aqui. É uma coisa que ela pediu, as orações dela era o quê? Manda mais um, Senhor. No final do filme está assim, ó. Manda mais um. O Senhor é bom, manda mais um. Para quê? Que entra naquele versículo que eu li aqui, 2 Pedro, para anunciar os atos poderosos que Deus fez na minha vida, na sua vida, para outra pessoa. Não é petições de tudo para mim, para que eu fique bem, que nada aconteça, minha família, fico curado. Isso não é errado, mas deveria de ser as petições, as coisas mais para o reino, dedicar amor ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, toda a alma, todo o coração, todo o entendimento, amar o próximo como a ti mesmo, né? Jesus disse isso lá para os escribas. Eles eram os caras que conheciam a Bíblia de frente, atrás, inteiro, conheciam as leis. Cadê? Eu sou um escriba. E eu não quero ser mais assim, eu quero mudança. Para quê? Para glorificar o nome dele. Eu tenho que mudar esse pensamento. Eu dei o primeiro passo. Beleza. Purificação do corpo, purificação da alma. Agora eu preciso me dedicar mais a Deus para que possa anunciar esse poder de Deus que foi na minha vida, essa glória de Deus passar adiante. Não ficar só no meu mundinho, status. O meu status, não, tem que ser status de Cristo. Eu ainda gostaria de ver, né, pessoas anunciando uma transformação de vida para outra, abraçar e falar: esse daqui veio para Cristo, né? Um status, sei lá mais o que tem aí nesse meio da tecnologia. E no meio cristão eu vejo que nós fazemos as coisas só para nós, nosso reino, glorificar a nós. Eu venci. E vence o outro, vence o próximo, ame o próximo, glorifica o nome de Deus. É para isso que ele veio. Jesus, ele veio nos salvar, que nós continua esse propósito dele, né? O início da conversão não é errado, né? A gente purificar corpo e alma, como o versículo fala, não é errado, mas no finalzinho fala dedicação total a Cristo,
a Deus. Só para Ele, por Ele são todas as coisas. Tem uma passagem lá, né, uma palavra que fala me fugiu na mente agora, dos talentos. Eu estou enterrando esses talentos. Tudo que eu aprendi, tudo que Deus tem feito na minha vida, eu estou enterrando. Eu não estou passando adiante. E eu percebo que nós precisamos passar mais adiante, se dedicar. Eu preciso continuar a me dedicar assim como foi o primeiro amor. Todos os eventos que tinha na igreja, toda a oração, na época era muita vigília, eu participava de tudo. Hoje o cansaço fala mais alto, o compromisso fala mais alto. A oração, tipo, hoje é sexta-feira tem oração, mas eu tô cansado. Eu tenho que trabalhar até mais tarde. Onde está meu tesouro? Está o meu coração. Eu estou dedicado totalmente a Cristo, a Deus. Então, que nós possamos se analisar, que eu posso cada vez mais dedicar a Deus, e é isso que eu quero, e nós somos um corpo e eu peço ajuda, que nós possamos se fortificar mais, e um cobrar o outro. Amém? Fica com Deus, povo.